E nós não podemos ter nem a ideia de como um pensamento ruim, um ódio, uma raiva pode nos afetar, mas afeta muito. Quando a pessoa fala assim, morrer, como é que é? Fico seca de inveja, fica mesmo, seca tudo. É a seca pimenteira. É um terror. Agora, a única coisa capaz de evitar está em nós. Não está em ninguém, está em nós mesmos, a elevação do nosso sentimento. Procurar compreender que é o dar outra face. Não é para ficar apanhando, que ninguém é bobo para isso, né? O dar a outra face é mostrar o outro lado da moeda, é pagar o mal com o bem. Então, qualquer inimigo, qualquer situação, encarnado ou desencarnado, temos que elevar o nosso pensamento ao bem, elevar a nossa sintonia acima da dele. Porque se ficar na dele, é prejuízo constante, é desgraça anunciada, né? Não tem jeito. Porque os povos também são assim. Isso não é só de indivíduo para indivíduo, é de povo para povo. O povo é influenciado pelos espíritos afinizados com ele. Toda cultura é assim. Todo planeta é assim. Se a Terra é um planeta de provação e expiação, nós vamos ser influenciados por espíritos com que têm a ligação kármica com a Terra, que aqui estavam, que desencarnaram, né, que estão ainda naquela situação de não quererem dar sequência, né, porque da mesma maneira que no mundo existem pessoas que não querem trabalhar, que não querem fazer nada e passam a vida como parasitas, passam a vida encostados em alguém e vivem às vezes uma vida longa aí de 100 anos encostado em algum pobre coitado. Ele tem ligação amorosa, só que ele fica obsidiando aquele encarnado. Ele fica ali, ele não quer se desligar. Ele fica ali, tem que fazer muita prece. Tem que fazer muita prece para ajudar essa alma a seguir o curso dela. Ela vai aprender, ela vai entender. Ela não está fazendo mal, ela faz sem querer. No caso, ela dá uma sensação até de bem-estar. Olha, não vai durar muito essa sensação de bem-estar, porque o espírito, para ele fazer isso, ele não é evoluído. Se ele fosse, se ele tivesse uma evolução espiritual boa, ele não ia fazer. Ele ia auxiliar, mas não ia ficar ali obsidiando a pessoa no dia a dia, grudado com aquela pessoa, né? Claro que é apego, lógico que é. É um apego. E às vezes isso começa a atrapalhar a vida da pessoa. A pessoa não dorme, ela fica agitada, fica irritada, porque ela entra no campo de energia da outra. Não há uma intenção de fazer o mal, mas não deixa de ser uma obsessão. E isso também é muito causado pelo encarnado. Não é só o desencarnado que obsidia as pessoas aqui no mundo. Os encarnados obsidiam os espíritos. Muitas vezes o espírito quer seguir o seu curso e o outro não deixa, fica chamando, querendo ajuda, vem para cá, me ajuda, fica aqui. Ele não vai, né? Então faz a criatura sofrer. Nós temos que entender que nós estamos numa dimensão e o espírito, quando sai dela, precisa seguir o curso na outra. Ele não tem mais corpo para ficar ali, não tem que ficar chamando. Não tem que, se ele não é perfeito, ele não é um bom espírito ainda, se estava vivendo na Terra, com todas as suas imperfeições, como todos nós temos, não é ainda um espírito perfeito. Não vai poder ajudar muito. Ele vai ficar ligado, porque se ele está ligado e o outro não está, rapidamente ele vai sair, porque ele não vai encontrar sintonia. Mas o problema é que quase sempre há sintonia. A pessoa encarnada fica chamando. Ela fica se beneficiando, como você disse, que às vezes isso é bom, ela fica juntando o útil ao agradável. Um encontro é uma coisa.
A permanência é outra. Encontrar, todos nós encontramos, né? Todos nós nos encontramos com os nossos afetos que partiram. A gente só não lembra, mas a gente se encontra com eles. Somos levados até onde eles estão, se eles não tiverem condição ainda de vir, a gente visita, a gente sonha com eles, não é um sonho, é um encontro, mas isso não significa que ele vai deixar de seguir a tarefa dele na dimensão dos espíritos para ficar junto de nós. Ele não está mais nesse mundo da matéria, né? Então, encontros são extremamente bons, né? Agora, aquela ligação dos dois que fica ali o tempo inteiro, essa é nociva, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Tá? Isso aí não tem que se ajudar, tem que ajudar o encarnado, tem que fazer prece, tem que pedir ajuda, e para o desencarnado seguir o rumo dele, né? Então, a sintonia, ela existe. E isso é muito bom para que a gente tome cuidado agora nesses dias que estão chegando. Ah, mas qual a diferença? A diferença é a sintonia mesmo. Da mesma maneira que no Natal a gente fica enlevado pelo nascimento do Mestre, embora não tenha sido em dezembro, isso prova que a sintonia é tudo, não é? Porque não é o fato em si. Carnaval é uma festa que também não tem dia marcado. Cada ano ela acontece numa época. Então, não é questão de data, é de sintonia e de entrega a essa festa mundana, que é uma festa mundana, ela é uma festa pagã, né? Ela não tem nada de espiritual ali. Tem muita cultura, tem muita informação, não estamos aqui jogando pedras no carnaval, nada disso, apenas ter cuidado, porque a sintonia fica ruim. As pessoas liberam tanto as suas emoções, é muita bebida que rola, é muita coisa, isso realmente prejudica muito uma sintonia boa. E aí os espíritos afinizados com a bebida, afinizados, isso acontece também em outras comemorações, mas no carnaval parece que as pessoas dão vazão a todas as suas emoções, as mais inferiores, as mais bizarras, tanto que uma pessoa às vezes vai para a rua, ela usa uma coisa que ela jamais usaria numa outra situação, tá ela lá daquele jeito e não sabe nem como que a pessoa está tendo coragem, né? Mas é até pela facilidade mesmo, né? Porque é um preço que se paga pela modernidade, né? Tudo eletrônico, tudo elétrico, né? Então, a probabilidade de acontecer acidente né, com isso é maior, né? Não tem uma razão para ser ligada ao fogo, não. Pelo menos eu não vejo por esse lado. Não é coincidência, é a quantidade de material elétrico que a gente tem por perto. Olha, se a gente analisar, olhar a nossa casa é uma bomba de eletricidade, toda ela, né? Então, a probabilidade de acontecer um acidente com eletricidade é muito grande. Então, não é nem coincidência, porque o fato vai existir, porque existe ali as probabilidades, né? Existem as probabilidades de acontecer, mas é também a imprudência, a negligência, né? É muito, a eletricidade está no mundo ainda, não tem como viver sem ela, né? Sem a parte eletrônica, e os acidentes acontecem muito voltados para isso, por causa da quantidade, né? Não vejo uma relação assim direta. Agora, temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque nós carregamos inferioridades. Elas são muito aproveitadas, porque como a sintonia fica inferior, né? As pessoas liberam as suas emoções, as suas tendências, né? Os espíritos às vezes falam que se a gente quiser conhecer quem a gente foi na outra encarnação, não precisa nem fazer regressão. Basta analisar as tendências que a gente tem, que a gente não põe em prática, e tem até vergonha que alguém saiba que a gente tem aquela tendência para aquela determinada coisa. Mas no carnaval isso fica assim, ó, vale tudo.
não é? Eu até vou falar domingo, nem vou trazer o assunto carnaval, porque a gente já falou em, acho que uns 2 ou 3 anos seguidos, sobre o carnaval, né? Tem aí fitas que vocês podem até pegar, porque a origem do carnaval, ela realmente é uma festa pagã, mundana, onde todas as emoções são liberadas, né? No início as pessoas, os carros alegóricos, né, eram todos nus, gritando obscenidades em cima dos carros. Quer dizer, isso tudo é uma sintonia muito inferior. E aí fica aquela coisa na terra, e se a gente der uma bobeira, tem que ter cuidado com a família em casa, não dá oportunidade. É aquela história, não dá arma para o bandido. Não dá, se não precisar pegar carro, não pega. Evita situações em que a inferioridade possa trabalhar. Cuidado com o pensamento. O pensamento é a maior arma que nós temos para a nossa felicidade, para a nossa desgraça. Não quer dizer que não possa ir, que não possa passear, que não possa ver uma escola de samba, que não possa até sair numa escola de samba. Nada disso, não quer dizer nada disso. Porque dentro do recato da nossa casa, com o livro, com o evangelho na mão, a gente pode não estar bem sintonizado, né? Então, não é a situação em si, não é o lugar, é o que estamos pensando, é o nosso sentimento. Isso é que conta. Então, é uma época que a gente tem que ter uma vigilância redobrada. Bastante sintonia no bem, bastante pensamentos bons, prece até para ajudar. Porque a espiritualidade, ela monta postos de socorro aí na Terra. Porque a necessidade é muito grande, né? Fica aquela promiscuidade realmente, depois a gente vê os resultados terríveis que vão acontecendo, né? Então, que a gente tenha bastante, assim, bons pensamentos, né, para passar essa semana aí mais tranquila, evitar problemas dentro da casa, porque eles chegam mesmo, e se a gente não estiver bem sintonizado, um espírito não precisa de motivos grandes para fazer a nossa desgraça, não. Basta uma coisinha de nada que eles pegam e aquilo ali toma uma dimensão enorme, né? Então, a gente já começa a sentir esses efeitos e é bom que a gente tenha aí uma sintonia boa para que a gente possa passar nossos dias com mais tranquilidade, né? Nós estamos nessa questão 753, que a gente acabou de falar, sobre as influências. Vamos entrar na 754, né? E tem também algumas coisas importantes dentro desses esclarecimentos sobre crueldade, para a gente ver, que vamos ver na semana que vem, e falar sobre o duelo. Ah, mas duelo não tem mais, é o que mais nós temos no dia a dia. A gente duela o tempo todo, com o nosso irmão, com o nosso companheiro, com o nosso colega de trabalho, a gente duela com o vizinho, a gente faz duelos constantes. Então não existe aquele, né, de contar os passos, sair aí com uma arma, virar e atirar. Esse ficou para trás, mas o que motivava esse duelo continua mais vivo do que nunca. A gente só trocou a arma, a língua. Agora não é uma arma de fogo, é a língua. A língua, e olha que ninguém precisa comprar, já vem com a gente, ninguém precisa de licença para ter, a gente fala mesmo, né? E os braços, né? É o corpo, né? A gente agora é isso. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando a passar pelos nossos dias difíceis. Parece que quando a gente pensa que está melhorando, às vezes dá uma piora, né? Dá uma piorada, mas depois de toda tempestade vem uma calmaria, né? Se Deus quiser, cada um de nós vai voltar à vida normal e tudo vai dar certo, porque a gente sempre tem que manter aquele pensamento que há sempre uma coisa boa para acontecer na vida da gente, e isso é real. É aquele pedido que a gente faz a Deus, né? No Salmo 23. Guia-me pelos campos verdes, por águas tranquilas e refrigera minha alma. Isso depois da tormenta. E é o que Deus tem feito por nós. Muita paz para todos.